Olá, alunos do Colégio Batista Fluminense. Bem, anteriormente eu falei sobre o Karl Marx e hoje eu vou falar sobre alguns conceitos estabelecidos por ele. Bem, há dois conceitos importantes para a compreensão de todo o pensamento de Karl Marx, que é a infraestrutura e a superestrutura. Ao se dedicar em compreender a organização da sociedade capitalista e sua estrutura social, Marx percebeu que a sociedade estava dividida em infraestrutura e superestrutura. Para Marx, a infraestrutura trata-se das forças de produção compostas pelo conjunto formado pela matéria-prima, pelos meios de produção e pelos próprios trabalhadores, onde se dá aí as relações de produção, tanto de empregados com empregados e de patrões com empregados também. Trata-se da base econômica da sociedade, onde se dão as relações de trabalho marcadas pela exploração da força de trabalho no interior do processo de acumulação capitalista. A superestrutura é fruto de estratégias dos grupos dominantes para a consolidação e perpetuação de seu domínio. Trata-se da estrutura jurídico-política, e a estrutura ideológica, Estado, religião, artes, meios de comunicação, entre outros. Para essa consolidação e perpetuação da dominação das classes dominantes, estes utilizam de estratégias que demandam, ora, o uso da força, ora da ideologia. Um exemplo de um instrumento de uso da força é o Estado, que possui o uso da força legitimado pela ideologia. Então, o Estado está sempre a serviço da classe dominante. E o que é ideologia? É a tática de tornar certas ideias como verdadeiras e aceitas pela sociedade, sendo elas criadas pela classe dominante de acordo com seus interesses. Então, o uso da força, muitas vezes, deve ser justificada por ideias coletivamente aceitas. Então, por esse motivo, a classe dominante ela busca produzir e disseminar ideias que legitimem as ações do Estado em prol de seus interesses. Da mesma forma, a ideologia cumpriria o papel de justificar as relações de trabalho e a existência das desigualdades sociais e a exploração do homem sobre o homem. Nesse sentido, a superestrutura seria responsável pela manutenção das relações sociais existentes na infraestrutura, e esta possibilita a sua existência, pois toda a riqueza necessária para manter a superestrutura seria produzida na infraestrutura, por meio das relações de produção e de troca. Outro conceito estabelecido por Karl Marx é a de mais-valia, que Marx ele percebe que há uma disparidade entre o valor produzido pelo trabalhador e a remuneração que ele recebe. Então, vamos ver um exemplo de como que isso acontece. Em 10 dias de trabalho, um trabalhador da indústria têxtil produz o valor equivalente a 50 peças de roupas, o equivalente a R$1.000, por exemplo. Em um mês de trabalho, equivalente a 22 dias, tirando aí os finais de semana, então ele teria produzido um valor de R$2.200. No entanto, o salário que ele recebe é de apenas R$1.000. Isso significa que durante 12 dias de trabalho, ele produz um valor que fica inteiramente com o capitalista, que é o patrão. O trabalho realizado durante os outros 10 dias, pelos quais o trabalhador efetivamente é remunerado, é chamado por Marx de trabalho necessário,
pois é o tempo de trabalho que proporciona a ele as condições para a sua subsistência. É denominado os outros 12 dias, né, de trabalho, cujo valor é apropriado pelo capitalista, é denominado de trabalho excedente. A mais-valia, por sua vez, então, é o valor gerado pelo trabalho excedente. Então, o que é a mais-valia? Representa a disparidade entre o salário pago e o valor produzido pelo trabalho. Então, dessa maneira, ela pode ser entendida como o trabalho não pago, ou seja, são horas que o trabalhador cumpre e o valor que ele gera pelos quais ele não é remunerado.